Olá, pessoas, tudo bom com vocês? Então, a gente vai aí para a nossa aula de história. Prestem atenção. A gente viu na aula passada que tivemos no Brasil, né, a marcha para a colonização, onde os bandeirantes vão entrar na terra, onde os jesuítas, os soldados brasileiros vão ser importantes para aumentar o território brasileiro. Só que eu quero focar em alguns assuntos específicos com vocês nas próximas aulas. Primeiro, a gente vai ver os jesuítas, né? Eles trouxeram para o Brasil um tipo de educação que foi o primeiro padrão que ocorreu aqui de educar os índios, educar quem eles achavam que precisavam aqui, que vai ser a educação jesuítica. Então ela vai funcionar de 1549 até 1659 com a expulsão deles de terras portuguesas pelo Marquês de Pombal. Marca esse nome. Vamos lá. Então, lá em 1540, houve toda uma transformação histórica pelo renascimento cultural. Então, vai ter a reforma protestante, aí a Igreja Católica ela vai contrapor essa reforma, fazendo a contra-reforma. É neste momento que vai nascer a Companhia de Jesus. Essa companhia, tinham padres da Igreja Católica que foram nessa questão. Então eles se tornaram jesuítas. Então eles saíram com uma missão, os jesuítas saíram com uma missão de disseminar a fé cristã pelo mundo inteiro. Foram para vários lugares e não foi diferente como vieram para aqui, para o Brasil. Então, em 1549, com a expedição de Tomé de Souza, que foi o primeiro governador-geral de nossas terras, venham os primeiros responsáveis. Venham os jesuítas, que foram os primeiros responsáveis por criar um sistema educacional brasileiro. Esse vai ser os primórdios, como vai nascer a educação no Brasil. Então, os jesuítas tinham como missão levar o catolicismo para regiões recém-descobertas. Então, eles descobriram uma nova terra aqui, descobriram, entre aspas, como falei para vocês, que eles já sabiam que tinha novas terras. Só que chegaram aqui e tinham todo um povo que não era cristão, que não tinha conhecimento. Então, a missão jesuítica era levar esse conhecimento a todos. Então, a Companhia de Jesus, ela vai ser fundada por Inácio de Loyola. Ele vai ter um papel importante para a divulgação das ideias cristãs pelo mundo inteiro. Aqui tem uma frase dele, por exemplo. Acredito que o branco que eu vejo é negro, se a hierarquia da igreja assim o tiver determinado. Então, se a igreja manda, ele obedece. Então, eles chegaram aqui no Brasil, veio comandado pelo padre Manuel da Nóbrega, e daí eles escreveram a primeira escola de ler e escrever em Salvador, tendo como mestre o irmão Vicente Rodrigues. Ele foi o primeiro professor mestre do Brasil. Então Nóbrega acreditava que os índios eram um papel em branco, ou seja, eles aprendiam tudo que colocavam porque eles não tinham conhecimento, não tinham cultura, não tinham nada. Então os índios iam aprender a cultura portuguesa, a fé católica, tudo que fossem dados eles iam absorver. O governo português sabia que a educação proporcionada pelos jesuítas era importante como instrumento de domínio político e cultural. Então ele não intervinha, porque sabia que os jesuítas iam ser importantes para formar a mão de obra para os portugueses. Então os jesuítas começaram a pregar a fé católica e a pregar o trabalho educativo, educando os índios para que eles trabalhassem para Portugal, se integrasse à cultura portuguesa, mesmo não sendo portugueses. Então eles viram que não poderiam ensinar a Bíblia para os índios, catequizar os índios, sem que eles soubessem ler e escrever. Então assim vão ser fundadas as primeiras escolas no Brasil, para ensinar o índio a ler e escrever, para o índio aprender a ser católico. Então a primeira fase da educação jesuítica foi marcado pelo plano de instrução elaborado por Manuel de Nóbrega. Primeiro o aprendizado do português, depois a doutrina cristã, e aí quem quisesse aprendia o canto ou música instrumental, que o canto e a música era também importante para a igreja.
Os jesuítas pensavam que afastar os índios do interesse dos colonizadores e criar as missões ou reduções, né? Ou seja, era uma missão cristã que deixava o índio lá dentro trabalhando, cuidando, aprendendo pela vida própria. Assim eles não iam precisar ser escravizados pelos colonizadores. Nessas missões, né, os índios, além de passarem pelo processo de catequização, também eram orientados ao trabalho agrícola, o que garantia aos jesuítas uma de suas fontes de rendas. Então, os jesuítas também viviam do trabalho do indígena. Então, aqui na América do Sul, as missões foram construídas em territórios que hoje pertencem ao Brasil, Argentina e Paraguai. Então, não era só umas coisas dos portugueses, dos espanhóis também. Então, a gente pode ver no mapinha onde ficavam as principais missões na América do Sul. Né? Temos aqui no Brasil, Paraguai, Argentina. Então, cada uma dessas missões era utilizada para proteger os índios e ensinar catequese dos guaranis, que eram o povo mais numeroso nessa região. Geralmente as missões se organizavam em torno de uma igreja, né, cujo padroeiro dava o nome à missão redução. Por exemplo, a gente vai ter as missões de São Pedro, missões de Nossa Senhora do Rosário, por aí vai. Os jesuítas permaneceram como mentores da educação brasileira por 210 anos, quando foram expulsos pelo Marquês de Pombal em 1759. Então, nesse momento, a educação brasileira ela vai viver uma grande ruptura, ou seja, uma grande quebra nesse processo que já era implantado como modelo educacional. Então, vai ter que começar a haver novas mudanças e grandes mudanças para saber como que ia ser a nova educação. Então vamos lembrar que quando eles foram expulsos, os jesuítas tinham 25 residências, 36 missões e 17 colégios e seminários no Brasil, além de seminários menores e escolas de primeiras letras instaladas em todas as cidades criadas pela Companhia de Jesus. Vale notar que eles criaram muitas cidades durante o Brasil. Eles criaram muitas coisas. Então tudo isso vai ser pego dos jesuítas pela coroa portuguesa. Então a nossa aula sobre educação brasileira hoje é isso, pessoal. Vai mostrar como que os jesuítas foram importantes na história do Brasil até um certo momento. E embaixo vai estar o exercício que eu vou deixar para vocês, beleza? No WhatsApp embaixo, qualquer dúvida estou à disposição. E é isso, pessoal. Até mais.